Olá a todos, bom dia. Eu sou Claudinei Santos, editor do portal TI Inside, organizador da terceira edição do Data Management Forum. Hoje nós teremos o segundo dia do evento, com uma grade com 3 painéis sobre o tema. Mas antes de começar, eu gostaria de já deixar um aviso que na plataforma de vocês tem um formulário para vocês mandarem as perguntas para os nossos painelistas. Então, eu só gostaria que vocês indicassem se é para um dos painelistas específicos ou se para todos os participantes do painel. Também quero informar que todo o evento foi gravado e depois, ao final do dia de hoje, nós vamos enviar para vocês, primeiro, um link para vocês avaliarem como foi a apresentação que vocês assistiram, quais as sugestões, o que vocês comentaram, quais as contribuições que vocês podem dar para melhorar o conteúdo do evento. E também vocês receberão um outro e-mail com um link para poder assistir toda a gravação desses 2 dias que está sendo, todo o painel estão sendo gravados. Eu também gostaria de convidá-los para visitar os estandes dos nossos patrocinadores. No final do dia de hoje, nós teremos sorteios de brindes oferecidos pelos mesmos. Nós teremos sorteio de um Google Home Mini oferecido pela Turing, uma mochila antifurto oferecida pela Lomi, um kit da Max Consult que consiste de um squeeze, caneta e um Moleskine, e um kit da MD2 que consiste de uma caneta e uma caneca. Então, eu gostaria que vocês entrassem nos estandes e conhecessem as ofertas dos nossos patrocinadores, conhecessem as informações que eles podem compartilhar sobre o assunto com vocês, e no final do dia nós teremos esse sorteio. Bom, para começar, eu já vou chamar os nossos painelistas, eu vou deixar de descrever aqui o currículo de todos eles, para a gente ganhar tempo. Então, vamos ter aqui creio que um conteúdo muito rico e um debate interessante sobre o tema da governança de dados. Então, para começar esse tema, nós vamos chamar aqui o Dr. Gustavo Artesi. Ele é da Artesi Advogados. Nós teremos também, participando desse painel, o Leandro Astorga, que é gerente de privacidade da Movile. Teremos também o Wagner Felipe Aleixo, que é executivo do Centro de Excelência de Dados do Grupo Boticário, o Vitor Isaac, que é responsável pela área de privacidade da MRV, e o Flávio Silva, que é coordenador especialista em segurança de informação da Trend Micro. Então, eu gostaria de pedir para o Dr. Gustavo abrir o nosso painel. Na sequência, nós teremos o Leandro, o Wagner, o Vitor e o Flávio, também abordando o assunto. E, ao final, nós responderemos as perguntas aqui da audiência. Muito obrigado a todos. Doutor Gustavo, você pode começar? Claro. Bom dia a todos. Bom dia, Claudinei. Sempre um prazer estar aqui com a Tensai. Bom dia ao Leandro, ao Wagner, ao Vitor, ao Flávio. É um prazer estar aqui. Em relação a esse painel, né, o que eu pensei é o que eu ando pensando ultimamente sobre os desafios até nossos no escritório, né, como o escritório sendo tendo uma alta especialização em o que a gente pode chamar hoje, ou estão chamando hoje de data ethics, né, ou pode ser chamado de compliance digital, né, que é um pouco a questão do mundo regulatório digital no pós-LGPD, né? Nós tivemos, a partir de 2018, uma corrida muito grande para adaptação à LGPD. Isso gerou a criação de times de governança de privacidade, né, gerou aí oportunidades profissionais, inclusive, né, surgiram os DPOs, né, como uma demanda legal, mas que, na verdade, hoje se percebe que os DPOs são com uma função que vai além daquelas que são preconizadas ou estabelecidas por lei, né? Então, é um mundo, né, que a gente está cada vez mais tendo situações em que a demanda regulatória, que agora é real,
E aí, Claudinei, eu fico pensando na nossa história de colaboração, né? Quando eu te conheci, você quase não conhecia advogado, né? Né, as suas relações eram com o pessoal técnico, né? E a Tenside era para processo jurídico só. Exatamente. E a Tenside ela acompanhou você com a sua percepção, né? Você acompanhou esse movimento, né? E hoje eu percebo que você conhece muito advogado e trabalha com muito advogado, pessoal regulatório, né? Porque o que aconteceu não vamos dizer 10 anos para cá, mas vamos botar 5, né? 2013, é quase 10 anos, né? Para cá, esse aspecto regulatório da tecnologia da informação. E quando a gente olha para frente, né, quer dizer, então olhando para trás a gente não tinha isso, a gente teve um primeiro passo muito importante que foi a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi precedida pelo Marco Civil da Internet, né? E quando a gente olha para frente, a coisa só vai se intensificar. Por quê? Porque os usos e as novas tecnologias estão cada vez mais complexas e com cada vez mais demanda, tem cada vez mais uso, né? E mais demanda de dados, e aí só não é só o que você consegue fazer com dado, né? E o quanto você coleta, né? São as consequências desses usos. Então, a gente tem uma janela bem próxima não, já é uma realidade, mas é uma realidade que não está sendo ainda regulada. Inteligência artificial, né? E aí eu também faço um parênteses, porque se for ver dentro das suas ofertas de eventos, a gente tem o Data Management Forum, a gente tem o Data Protection Forum e a gente vai ter o Fórum de IA em julho agora, né? Então, você está acompanhando isso, né? Então, a gente vai ter inteligência artificial, né? O metaverso, que eu costumo dizer que não é um lugar, é um processo. Ele está a caminho do que tem se chamado agora na singularidade do metaverso. O que é a singularidade do metaverso? São as pessoas decidirem que entre fazer aquela atividade no mundo físico e fazer a atividade no metaverso, elas vão preferir a atividade no metaverso, né? E mais lá para frente, das coisas que é possível prever, porque tem outras que a gente não prevê, né? Inteligência artificial de 2014 não era uma realidade, né? A gente passou aí pela primavera da inteligência artificial, a gente estava no inverno, né? Mas do que se consegue prever, temos a computação quântica, que também vai ter seus efeitos regulatórios, né? Todas as atividades são altamente alimentadas por dados, e todos os usos desses dados dentro dessas atividades ou dessas tecnologias geram potenciais problemas para as pessoas, né, para os titulares dos dados, e também cria dificuldades em relação a terceiros, né? Quer dizer, o mundo de dados é um mundo de alta conexão entre as organizações, vamos colocar dessa forma. Há muito compartilhamento de dados, você depende de certas empresas para fazer a gestão dos seus dados, às vezes, ou o armazenamento desses dados, o processamento desses dados. Então, você também tem esse complicador aí. E lógico que eu estou falando aqui do aspecto regulatório, mas você também tem os ganhos de gestão de dados ou de governança de dados, se não houvesse nada do ponto de vista regulatório, de você poder fazer uso para conhecer melhor o seu
cliente, etc. Né? Mas, voltando ao aspecto regulatório, não dá, é impossível cumprir a regulamentação, seja vis-à-vis o seu cliente, seja em relação ao seu a seus parceiros, né, empresas que estão no ciclo de dados junto com você, sem conhecer esses dados e sem ter regras de governança e gestão desses dados. Né? A maneira como eu vejo isso no Brasil, eu ainda vejo de forma incipiente, né? Então, a gente não está muito bem definido, as organizações não definiram bem ainda, estou falando na média, né? As estruturas que vão dar conta disso, os orçamentos que vão dar conta disso, o quanto querem gastar com relação a isso. Há voo de galinha no sentido de chegou a LGPD, investimento alto, e aí depois não aconteceu muita coisa em termos de enforcement da LGPD, investe-se menos, né? Mas eu acho que isso tudo vai maturar, né? E há oportunidade para profissionais que cuidem disso e que consigam, a partir da sua iniciativa e a partir de um olhar holístico e até de tomada de risco, de ser um porta-voz da questão nas organizações, assumir responsabilidades cada vez maiores em relação a isso, que é uma área de oportunidade ainda, né? Ou seja, tem muita coisa para fazer, muita coisa para arrumar, o nível de maturidade, e aí eu estou falando regulatório, não estou falando necessariamente de produtos de tecnologia que ajudem na gestão, etc., né? Mas estou falando do nível regulatório e até do nível organizacional, né? O nível de maturidade ainda é baixo. Vou dar um exemplo. Uma grande empresa, cliente nossa, fez uma opção por uma área de governança de privacidade e está definindo que não será uma governança de privacidade, sim uma governança de dados, que vai ficar embaixo da área de risco. Né? Então, você vê como é que isso, numa decisão de 1 ou 2 anos depois de criar a área de governança. Então, as empresas estão também se adaptando a essa nova realidade e vendo como é que elas conseguem conciliar os dois elementos, que são governança no sentido de fazer o uso desses dados de forma adequada, então no sentido de utilidade para o negócio, e governança no sentido de risco jurídico / regulatório. E essas duas coisas têm que conversar. Um outro fenômeno em relação a isso é a dificuldade, às vezes, da conversa, porque é um elemento de defesa e o outro é um elemento de uso e ataque do ponto de vista de ter melhores resultados organizacionais. Né? Eu queria abrir com isso, ver, a gente sabe que a gente conseguiu, né, você conseguiu trazer aqui pessoal de empresas que são de ponta e que têm estruturas de ponta em relação a esse tema, e essa era a minha contribuição inicial. Perfeito. Obrigado, doutor Gustavo. Leandro, por favor, seu ponto de vista sobre o assunto, por favor. Claro. Bom dia, Claudinei. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui a minha tela só para passar alguns slides para facilitar aqui a compreensão de todos e até realmente passar alguns contextos, né? Assim, obviamente, passando também algumas impressões aqui do Gustavo, que são super interessantes, e também passando o cenário global, né? A maioria dos países do mundo, né, já possuem leis de proteção de dados estabelecidas atualmente, mas ainda existem realmente alguns movimentos de evolução por parte da minoria. Mas o tema é mais antigo do que parece. Então, desde a época da década de 60, né, alguns especialistas
criaram, na verdade, várias ferramentas de processamento de dados para tornar processos mais inteligentes e eficazes, justamente para estimular uma grande preocupação sobre proteção de dados pessoais. Mas foi na Europa, foi justamente na Europa que o tema ganhou mais força, né? E foi impulsionando, foi impulsionado, na verdade, pela modernização da tecnologia nas indústrias em países mais desenvolvidos. E um ponto interessante é que, pela criação da GDPR, né, o Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, que é o Regulamento do Direito Europeu sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, o GDPR ele serviu com um grande impulso de inspiração para os termos de hoje na LGPD. Falando um pouquinho da evolução do Brasil, existem alguns marcos, não vou passar por todos aqui, até pelo tempo, mas é bem interessante a gente se conscientizar de que aqui no Brasil a gente também fala de proteção de dados, né, privacidade, desde a Constituição de 1988. Então, assim, o tema já falado já há muito tempo aqui no Brasil, mas a gente tem ganhado força ao longo do tempo, né? Com o Código de Defesa do Consumidor, a Lei de Cadastro Positivo, a Lei de Acesso à Informação. O Marco Civil da Internet foi um marco bem importante para a evolução e, obviamente, também para a promulgação e publicação, o início da vigência da LGPD. E também, recentemente, nós tivemos também a Emenda Constitucional 115, que tornou a proteção de dados como um direito fundamental. Isso foi bem importante, foi um marco bem positivo para que a gente tivesse realmente uma força constitucional positiva aqui no Brasil. E falando de tipo de dados, né? Eu sempre contextualizo aqui como um termômetro, né? Dados pessoais sensíveis, dados pessoais, dado pseudonimizado, dado anonimizado. Então, eu não vou entrar em conceitos aqui, mas o que a gente sempre tem que realmente ficar atento é que dado pessoal sensível, a gente tem que ter um grau muito alto de preocupação. Então, dado pessoal sensível é todo dado, né, que pode gerar um ato discriminatório, ilícito ou abusivo. Então, nesse sentido, a raça, etnia, religião, vida sexual, biometria, dados de diversidade. Então, todos esses dados que a gente utiliza com um fim específico, eles podem, sim, trazer um ato discriminatório e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Dado pessoal são nomes, e-mail, RG. Dado pseudonimizado, são dados que pedem a associação direta ou indireta da pessoa. E dado anonimizado, a gente não tem como identificar a pessoa, mesmo que seja por uma composição direta ou indireta, por um dado, uma associação de um uso adicional, uma informação adicional. Então, são dados estatísticos. Falando um pouquinho da LGPD, para a gente realmente tratar um dado pessoal, a gente precisa compor, né? A gente precisa obedecer alguns princípios. Então, a gente tem que ter uma finalidade específica. Não vou passar todos os princípios aqui, mas é bem importante a gente adequar todo o tratamento de dados pessoais dentro das nossas empresas, né, com fins específicos, adequados, necessários. Eu sempre comento aqui também que quanto mais dados, né, nós coletarmos, pior, né, mais riscos nós assumimos em relação aos dados pessoais. E temos que ter transparência sempre com o titular, né? Ou seja, com o dono do dado. E para tratar os dados, a gente tem que ter realmente obedecer algumas bases legais. Um ponto interessante também a gente também sempre tem que ter um mapeamento, né, para onde os dados correm dentro da organização. Então, falei dos princípios, falei das bases legais, mas antes, né, de coletar, a gente tem que obedecer esses requisitos, mas a gente também tem que realmente identificar por onde os dados são tratados, né? Pela coleta até a destruição, né, exclusão, e também o compartilhamento e transferência com áreas terceiras ou até terceiros contratados. O que é bem importante também alertar é que a finalidade ela não pode ser desviada. Então, assim, se o dado está sendo tratado com um propósito, ele também não pode ser desviado ao longo do tempo, já que a gente tem que ter realmente um propósito, uma finalidade específica. Um ponto interessante aqui de dicas, né, do Privacy by Design, ou seja, a privacidade sempre no começo de cada demanda, é melhor prevenir do que remediar, né? A gente sempre tem que acertar o alvo, ou seja, a privacidade por padrão.
a privacidade tem que ser parte integrante de cada projeto. A gente tem que criar uma harmonia, né, com base na privacidade. Ela não pode ser negociável, né, em cada iniciativa dentro da empresa. Privacidade de ponta a ponta, a gente não pode deixar privacidade aplicada em um sistema transacional, gerencial não. Manter a privacidade às claras, estão sempre garantindo a transparência, a visibilidade para o usuário e também respeitando o titular. Um ponto interessante aqui, que eu trago um exemplo, tangibilizando aqui, né? Aqui nesse slide é um exemplo de processamento de dados que pode ser favorável para cumprir requisitos da LGPD. Então, é uma base de dados, né, onde tem várias pessoas aqui, e antes de coletar essas informações, né, a gente tem que sempre ter em mente o aceite de políticas de privacidade antes da coleta, né, trazendo todas as informações sobre o tratamento, a finalidade, o armazenamento, o compartilhamento e o tempo de retenção, etc. Nesse painel, né, a gente pode identificar aqui que existem crianças e adolescentes. Um ponto interessante na LGPD é que o consentimento ele deve ser dado, nesses casos, por pais e pelo responsável legal. Então, esse processamento também não pode ser discriminatório, ilícito ou abusivo. E, além disso, também, as decisões automatizadas elas nunca podem afetar os interesses das pessoas, né? Assim como também seu perfil pessoal, profissional, de consumo, crédito e sua personalidade. Então, tangibilizando aqui como se fosse uma iniciativa da empresa para realmente oferecer um produto ou um serviço para direcionar uma campanha de marketing. Digamos que eu selecione pessoas da América do Sul. Então, eu vou eliminando algumas hipóteses aqui. Do Brasil, faixa etária mais de 35 anos. Faixa etária, advogados, né, que moram no Rio de Janeiro. Então, assim, nesse ponto, a gente chega numa inteligência de machine learning, big data, pode ser uma decisão automatizada, mas o que eu quero com isso é exercitar que todas as informações de uma base de dados, ela pode sim realmente ser tratada de uma forma positiva e cumprindo os requisitos da lei. Só que antes de coletar, né, e o que formos aplicar, a gente tem que sempre atender os princípios, né, e as bases legais do que a gente tem realmente em mente. Um ponto interessante é que a inovação da era digital, né, a computação em nuvem, marketing comportamental, aplicativos, modelagem de perfis, redes sociais, e a evolução tecnológica de armazenamento, processamento de dados, como o Big Data, né, e outros processos nesse cenário, trouxeram grandes vantagens para o mercado. Mas algumas inquietações surtiram efeitos negativos pela transformação, digamos, do diferencial eficiente, com alguns pontos críticos, né, de atenção, como o uso ilegal, né, e abusivo, quebrando a privacidade e proteção de dados. Um exemplo mundialmente conhecido foi o caso do Cambridge Analytica. Então, vocês devem conhecer, e quem não conhece, tem alguns documentários publicados em alguns streams sobre isso. Uma empresa privada, né, que combinava mineração e análise de dados com uma comunicação estratégica para influenciar a opinião de eleitores de vários países em processos eleitorais. Então, privacidade, privacy by design, security by design, mais transparência, confiança do cliente, a gente alcança o sucesso e realmente uma vantagem competitiva no mercado. Um ponto interessante, né? Por que devemos aplicar privacy by design e security by design? A gente já tem algumas multas aplicadas no mercado, não só pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas outros órgãos, né? O Ministério Público do Distrito Federal, o PROCON de São Paulo, o Ministério da Justiça de São Paulo. Então, assim, a gente tem algumas multas, né, de grandes empresas e não são baixas, né? Então, pelo que vocês podem perceber, a gente já tem algumas publicações e todas infringindo a LGPD. Nesse contexto, trazendo aqui um pouquinho das sanções, né, da ANPD, que multa de 2% do faturamento anual limitado a 50 milhões de reais, mas eu também trago um ponto interessante, né? Suspensão parcial ou proibição do tratamento de dados. Isso é interessante porque é meio que parar a operação da empresa no tratamento de dados. Então, durante 6 meses ou é prorrogável por mais 6 meses. Então, digamos que a gente pare a operação da empresa por 12 meses. Então, a gente vem numa incógnita, né? Um pensamento do tipo,
A ANPD ela ainda não aplicou multas, mas pode, né, sim, aplicar. Ela está num momento de discussão, né, de dosimetria da pena, da sanção, e muito provavelmente, para os próximos meses, ela realmente vai ter um caso de aplicação de sanções que realmente deve ser em contrapartida do descumprimento da LGPD. Mas o que a gente deve fazer, né? Como a gente deve se adaptar? Algumas dicas, né? A gente tem que criar áreas, né, ou grupos de trabalhos especializados em proteção de dados, segurança da informação, para implementar controles necessários. O que eu coloco um ponto bem interessante que eu coloco aqui é que a gente deve estabelecer, sim, um programa de governança em privacidade. Pode ser uma coisa muito complexa, mas muitas empresas contratam consultorias, eu não vejo problema algum nesse sentido, eu acho que é bem interessante, mas cada empresa tem que ver qual é o cenário positivo para cada especialização, se realmente tem orçamento para isso. Envolver todos os times, né, jurídico, compliance, controles internos, riscos, RH, até para realmente ter uma discussão positiva, estratégica, tática sobre o tema, e gerenciar com boas práticas as bases de dados de toda a empresa, exercendo um monitoramento contínuo e avaliações periódicas, inclusive também de vulnerabilidade de ambientes. Então, gente, é isso. Passando aqui rapidamente a minha fala, e obrigado aí pela oportunidade a todos. Eu que agradeço pela sua participação, Leandro. Agora eu gostaria de convidar o Wagner para a sua apresentação. Por favor, Wagner. Oi, Claudinei. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Beleza, bom dia, galera. E vou pedir desculpas pela minha conexão. Acho que eu estou caindo aqui algumas vezes. Eu estou com alguns problemas aqui de conexão. Estou tentando falar pelo celular. Acho que são frutos aí do novo jeito de trabalhar pós-pandemia, né? Então, se eu cair, já peço desculpas. Vou tentar voltar aqui. Não consegui acompanhar todas as falas, mas boa parte delas tem bastante relação com o que eu queria comentar aqui. E eu queria trazer aspectos um pouco mais do ponto de vista prático e até contar um pouco da história do que a gente está fazendo aqui. Até me apresentando, não falei, né? Eu sou hoje o gerente aqui do time de Centro de Excelência de Dados do Grupo Boticário. E a jornada de dados do Grupo Boticário, ela começou há muito tempo atrás, mas o modo com que a gente está acelerando esse processo de escalar dados na companhia, ele se intensificou a partir do ano passado. A partir de 2021, a gente criou algumas estruturas para conseguir garantir que a gente tenha o consumo dos dados no local correto, ciência de dados, incrementando os times e trazendo todos os aspectos que foram comentados aqui pelo Gustavo, das responsabilidades no uso de dados para você fazer alguns algoritmos. Inclusive, né, Gustavo, a gente vem conversando um pouquinho também aí em algumas reuniões sobre a atuação do time de Data Science aqui para garantirmos que a gente esteja adequado a esses padrões. Temos um time de BI Analytics a partir do ano passado também, que promove a utilização e as boas práticas de visualização de dados e do self-service de consumo pelas áreas. E tem aqui a área que eu trabalho, que se chama Centro de Excelência de Dados. E como o nome diz, esse Centro de Excelência, ele busca a excelência na utilização dos dados. E excelência é um termo bastante amplo. Então, o que tem nesse guarda-chuva chamado Centro de Excelência? Principalmente dois temas: cultura de dados e governança de dados. Eu acho legal porque esses dois temas fazem muito sentido estarem juntos. E não à toa porque estão na mesma área. Porque muitas vezes a gente fala de governança de dados, ou fala o termo governança, talvez para o público que esteja aqui nesse fórum, não por ser um público bastante voltado a esse tema, mas de forma geral, o termo governança gera um certo arrepio na espinha. Um certo, ai meu Deus, agora eu vou travar, as áreas podem pensar, isso vai travar meu processo e tudo mais. E a cultura vem justamente para tentar quebrar um pouco disso e construir uma interpretação que seja de que governança de dados, na verdade, é uma ponte e não um muro, né? Que a gente gosta de falar isso aqui. Mas que seja uma área que venha para contribuir para que a utilização dos dados da melhor forma possível seja democratizada, mas também com uma grande governança por trás e uma segurança de que a gente não está fazendo nada de errado. É muito fácil a gente, na hora que a gente está com o crachá da empresa, a gente enxergar as barreiras, mas também é fácil a gente se colocar no papel de quem tem o seu dado consumido, o seu dado pessoal pelas empresas, e aí eu pensando como CPF, eu não gosto de ficar recebendo ligação de empresas que sei lá como é que conseguiu meu dado.
Então, é muito nesse viés de, peraí, eu pessoa física, não gosto que meus dados vazem. Então, como que a gente pode convencer e demonstrar as vantagens práticas da governança de dados para as áreas, para que elas entendam um pouco mais sobre os impactos? Claro que esse é um deles, mas tem outros muito piores que podem acontecer, como, sei lá, vazamento de dados sensíveis e o preconceito que isso pode ser gerado. Eu preparei aqui um pouquinho, então, da minha fala para trazer aspectos da prática da implementação da governança de dados que a gente tem feito aqui e cultura de dados aqui no Grupo Boticário. E eu queria começar trazendo aqui o aspecto da jornada de quem chega na companhia. Bom, todo mundo que está nesse fórum aqui, imagino que já tenha entrado numa empresa e, de início, são várias dificuldades que a gente tem, né? São muitos nomes, são muitas siglas, são muitos temas para serem tratados. E, quando a gente fala de dados, se a gente quer escalar dados na companhia, quais são as preocupações que a gente tem que garantir que a pessoa que está chegando já consiga aprender desde o início? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu trabalho numa área de marketing e eu cheguei já na companhia querendo demonstrar meu trabalho, né, com aquele gás total. E, beleza, mas peraí, onde que estão os dados que eu preciso acessar? Quais dados eu posso acessar? Quais são os sistemas ou as ferramentas que eu tenho para usar dados aqui na companhia? São várias as dúvidas de início. O que a gente está pensando muito é nessa jornada de quem chega, e não só quando chega, claro, mas ao longo da jornada da pessoa que vai trabalhar com dados na companhia. A gente quer que todo mundo trabalhe com dados na companhia para tomar decisões, seja a melhor possível. Por exemplo, quando você chega na companhia, a gente agora estabeleceu um onboarding de dados. Esse onboarding, ele tem diferentes níveis. De uma forma geral, sabe aquele primeiro dia de empresa que geralmente tem lá umas falas de RH, umas falas de compliance? A gente também colocou lá uns minutinhos para falar sobre dados. E nesse fórum que a gente coloca já nesse primeiro dia, a gente consegue trazer aspectos sobre a importância da governança de dados, sobre o material de base que as pessoas podem consumir ao longo desse trajeto. E falando um pouquinho sobre esses processos, o primeiro ponto de descobrimento dos dados, que é essa dúvida que pode gerar inicialmente, tá, mas onde estão os dados? Essa é uma resposta que existe um conceito dentro da governança de dados, que é o Data Discovery, que é sustentado por uma ferramenta, ou tem diversas ferramentas de mercado, que se chamam catálogo de dados. O catálogo de dados, ele tem um papel essencial nesse descobrimento, nessa função de conseguir fazer com que as pessoas saibam onde localizar o dado que elas precisam. Trazendo também alguns big numbers aqui. O Grupo Boticário tem mais de 25 mil tabelas ao todo, né? Claro que muitas dessas têm propósitos mais sensíveis, então não são abertas para todo mundo. Umas 1.000 tabelas são democratizadas. Não dá para a gente pedir para a pessoa procurar em 1.000 tabelas, uma a uma, coluna por coluna. Então, como que a gente promove uma aceleração na identificação dos dados que a pessoa precisa? O primeiro passo, portanto, que a gente coloca aqui é a jornada de um descobrimento de dados, ela passa pelo catálogo de dados. A gente vem colocando uma energia bem grande nisso, mas colocar no ar um catálogo de dados não foi tão simples. E aí, trazendo um pouquinho mais também da experiência que a gente tem aqui, a gente tem utilizado uma ferramenta chamada Amundsen. É uma ferramenta, uma plataforma, na verdade, open source, que consegue capturar os metadados que existem dentro dos bancos de dados. No nosso caso, a gente usa o banco de dados banco de dados analíticos, a gente usa o GCP, que é a Google Cloud Platform. E no primeiro momento a gente falou, não, beleza, vamos então colocar aqui o catálogo de dados para capturar os metadados, né, e conseguir apresentar para todo mundo. Mas, peraí, será que os dados que eu quero disponibilizar para as pessoas acessarem podem estar disponíveis? Opa, essa foi uma pergunta importante que a gente se fez lá atrás. E aí identificou que não, peraí, a gente vai ter que agora, então, conversar com as pessoas que são donas desses dados. E eu vou trazer alguns exemplos aqui. Quando a gente fala de Grupo Boticário, a gente fala de diferentes marcas que produzem produtos de beleza, indústria da beleza. Assim como a Coca-Cola tem a fórmula dela, que é uma fórmula secreta, né, como a marca diz, o Grupo Boticário também tem produtos que são famosos e tem um nome a ser respeitado, que a formulação tem um certo segredo, um grande segredo, diria. Por exemplo, Malbec. A gente identificou que algumas dessas bases de dados que poderiam trazer até a formulação dos produtos estavam abertas para todo mundo. Opa, me parece, eu trabalhando numa área de governança de dados, que esse é um dado que não deve ser aberto, deve ser somente acessado por quem tem lá uma justificativa muito grande para acessar esse dado.
Então, beleza, já sabemos que algumas dessas informações não podem ficar abertas. Mas quantas outras podem existir e que são menos, talvez, conclusíveis do que essa da formação de produtos, que eu nem sei que poderiam não ficar abertas? Vou dar um outro exemplo aqui. Dados tributários do Grupo Boticário. Eu, Wagner, quando cheguei aqui na companhia, falei, beleza, acho que dado tributário pode ficar aberto para todo mundo. Falando com a área tributária, não pode. É um outro segredo do Grupo Boticário. Ou seja, a gente começou a perceber que se eu quiser garantir a democratização correta, a gente só conseguiria chegar nesse ponto se a gente tivesse aqui uma garantia de quem tem a responsabilidade e o conhecimento sobre o domínio daquele dado, entendesse que aquele dado de fato pode ficar aberto. Passamos para a nossa segunda etapa, então, antes do lançamento do catálogo de dados, que é entender com essas pessoas que a gente chama de owners de dados, se esse dado pode ficar aberto. E aqui está uma grande dificuldade também. Quem que é owner ou dono dessas tabelas, desses dados? Não é uma tarefa simples. A gente demorou uns 4, 5 meses para conseguir entender, fazer esse desenho, para poder fazer o lançamento. Então, assim, é legal, pegando aqui as frases do Leandro, do Gustavo, do Claudinei, do início da fala, aqui do nosso papo, que a gente deu um grande foco para a LGPD. Com certeza, existe uma lei que rege a utilização aqui dos dados pessoais e pessoais sensíveis. Mas não são somente dados regidos pela LGPD que a gente tem que tomar esse cuidado. Se a gente quiser garantir que a gente tem aqui uma empresa que não vai ter riscos de vazamentos de dados, não só pessoais, como regidos pela LGPD, mas também aqueles que são segredos ou secretos aqui relacionados ao teu negócio, você vai precisar necessariamente passar por esse processo de identificação de owners para que essas pessoas consigam dizer se esses dados podem ou não ser democratizados. Então, esse é um ponto que eu queria trazer. Eu até vou pedir desculpas. Eu tenho quantos minutos aqui ainda, Claudinei? Não estou ouvindo. Eu vou falar mais um pouquinho aqui. Vocês vão me cortando, por favor, se eu passar, que eu não me atentei aqui ao tempo, tá? Desculpa. Pode concluir seu raciocínio aí. Legal. E essa jornada do conhecimento de dados, a gente procura fazer muito algo prático para as pessoas. Vou trazer aqui o exemplo da LGPD. LGPD é uma lei, a gente sabe como ela funciona, as pessoas que estão nesse fórum provavelmente entendem de LGPD, mas será que a companhia inteira entende de LGPD? Será que a companhia inteira entende que é um dado pseudo-anonimizado ou dado anonimizado? Não acho que isso seja simples, e não acho que simplesmente dar uma lei para as pessoas lerem e entenderem por si seja algo que seja factível. Como que, de fato, a gente consegue entregar as obrigações que a gente tem como companhia e as boas práticas do dia a dia na hora de utilizar um dado pessoal sensível, de uma forma que as pessoas, primeiro, não criem essa barreira, né, que eu comentei de início, um muro que me separa, esse negócio de LGPD é um saco, mas que, na verdade, nos aproxime, que as pessoas tenham um entendimento pleno do que elas precisam fazer. Então, ao invés... Eu tenho conversado muito aqui com a nossa head de privacidade, que é a Isa Becker, e acho que é até legal falar, o time de privacidade é diferente do time de governança de dados aqui no Grupo Boticário, mas a gente tem uma grande sinergia. Então, a gente tem conversado bastante sobre como fazer com que o dado, a lei LGPD, na verdade, ela seja seguida de uma forma prática. E não só isso, quando a gente fala sobre a utilização ou passar pelo ciclo de Privacy by Design, que foi comentado aqui também, como que a gente faz com que isso seja uma obrigação no processo, travado pelos nossos processos de tecnologia, e não algo que as pessoas têm que entender que tem que fazer aquilo lá para poder ter um acesso a um dado que seja pessoal sensível. Então, a minha conclusão aqui seria, primeiro, a gente ter esse cuidado na tradução dos temas que a gente trabalha aqui dentro do espectro amplo de governança de dados e cultura de dados, para que as áreas, da melhor forma, consumam isso e não tenham essa repulsa quanto à governança, o termo governança ou LGPD. Então, a tradução é um ponto importante. E segundo ponto que eu queria ressaltar da minha fala aqui é a importância de a gente ter esses papéis mapeados ao longo do caminho, porque não é só LGPD quando a gente fala de governança de dados, tem cuidados extras com relação à segurança daquilo que é confidencial ou é secreto para a companhia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Wagner. Agora eu gostaria de convidar o Vitor para a sua apresentação. Por favor, Vitor. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de te agradecer, viu, Claudinei? Eu sou o maior defensor desses fóruns, assim, de todo esse essas exposições, esse bate-papo. Eu acho que isso daqui é tão rico, eu prestando atenção aqui, né, nas falas do Artés, do Leandro, do Wagner,
o quanto que agrega assim para levar a gente a refletir, né, sobre o que a gente tem feito, sobre as formas como a gente tem buscado resolver alguns dos problemas inerentes, né, a dados, privacidade, e fugir um pouco, né, daquele cenário onde a gente tem um cliente, um fornecedor, né, um cliente ali que necessita de alguém que ajude a resolver os seus problemas e um fornecedor que quer vender a qualquer custo uma solução e tal. Então, assim, sempre quando a gente tem essas oportunidades assim de sair um pouco mesmo dessa relação, vamos chamar assim dizer, de consumo, o quanto isso agrega, tá, para o cenário, para o ecossistema como um todo. Então, eu já gostaria de te agradecer a todo o time aí da TI Insight. Então, vamos lá, pessoal. Eu sou o Vitor, eu atualmente sou coordenador de privacidade do Grupo MRV & Co. O Grupo MRV & Co é composto, sim, pela MRV. A gente tem a Lugo, que é uma empresa de locação de imóveis. A gente tem o Sensia, que é uma construtora, uma incorporadora também, né? Só com um nível de alguns apartamentos assim um pouco mais sofisticados. A gente tem a Urba, que é uma empresa, uma loteadora, né, que vende aí lotes para que, né, as pessoas possam definir aí o que elas desejam construir. E tem a nossa subsidiária também nos Estados Unidos, que é a Resia, que é uma, né, a gente teve uma troca de nome agora. Então, o Grupo MRV ele tem aí um nível de complexidade, né, de negócio, de várias frentes de trabalho diferentes e que traz aí o desafio, né, para nós da área de privacidade, de adequar todo este time, toda essa estrutura a esse universo, né, imposto inicialmente, né, e aí contando um pouco da história. Inicialmente, a mudança, a mexida, né, o movimento veio por conta da LGPD. Então, lá em 2020, estruturou-se uma área de privacidade, para que a gente pudesse sim adequar os nossos processos, os processos de todas as subsidiárias à LGPD, mas à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai adequando os contratos, criando políticas, mexendo nos processos, identificando as fragilidades, possíveis vazamentos, processos que precisam ali talvez de uma sistematização, de uma automatização, contrata ferramenta, cria canal de atendimento, atende o direito titular. À medida que a gente foi evoluindo neste processo de adequação do grupo, a gente começou a perceber que o universo que a gente precisa trabalhar, o universo que a gente tem que se preocupar é um universo bem maior, como muito bem colocado aí pelo Wagner, é, né? Muito maior do que falar de uma adequação LGPD, é muito mais do que se preocupar com a privacidade e proteção de dados. E aí sim, por isso que eu achei tão relevante esse tema, né, do nosso painel aqui, de falar de governança de dados, por mais que hoje aqui dentro da MRV a gente ainda não tenha uma estrutura formal criada para isso, a gente tem visto essa necessidade, esse movimento, e a gente já tem começado a fazer alguns movimentos que levam, né, para essa realidade. E aí, por conta disso, por conta dessa importância, né, de olhar para essa governança dos dados, olhar para os dados, não entendendo só como algo, algo pequeno, né, a ser ali simplesmente meio dos nossos processos, a gente precisa passar a olhar para os dados como fim mesmo. Olha, aqui está a razão do nosso negócio, aqui está o futuro do nosso negócio. Eu acho que esse é o principal diferencial, é a nossa principal, vamos assim dizer, ideia neste momento, que é olhar para os dados e entender, olha, aqui que está o nosso futuro. Só que aí, diante disso, eu fiquei pensando, falei, cara, e aí, né? As pessoas hoje em dia falam que o petróleo, o novo petróleo, né? Os dados são o novo petróleo. Eu fico incomodado. Toda vez que eu escuto isso, eu fico muito incomodado. Porque não adianta nada ter um poço de petróleo, né? Beleza, tem um poço de petróleo aqui que ele é maravilhoso. Mas o que você faz, de fato, com o petróleo em si? Você não faz nada. Você precisa refinar. Você precisa aprender a trabalhar com esse petróleo. Você precisa tornar ele útil. Da mesma forma como os dados, aí sim, aí eu concordo. De fato, os dados, eles se bem trabalhados, aí a gente consegue, né, trazer aí diferencial competitivo, a gente consegue, né, entender quais são as informações, seja dos nossos clientes, qual que é a percepção do nosso colaborador, qual que é a satisfação que está vindo do nosso cliente diante do nosso produto, como que os nossos fornecedores estão performando, se os nossos fornecedores têm um bom preço, se eles não têm um bom preço, se os nossos produtos têm qualidade, se eles não têm qualidade. A gente conseguiu olhar para os dados de uma forma mais estruturada, mais organizada, de fato vai trazer sim aquilo que as empresas precisam para conseguir garantir a prosperidade do seu negócio. Então passa a ser determinante para a prosperidade dos novos negócios e dos antigos também, né?
que eles passem a ter essa visão, uma visão de, olha, o nosso futuro está aqui, a informação está aqui. Antigamente, muitas vezes, a gente via empresas que nasceram com insights. Eu tive um insight aqui da cabeça, né, de uma pessoa e tal. E a gente vê que hoje em dia as empresas têm aí na mão muitas informações, mas acham que simplesmente basta ter um poço de petróleo e não necessariamente se preocupam em procurar um refino, procurar fazer bem a logística, né, fazendo uma analogia aqui, né, com o petróleo em si. A gente precisa primeiro extrair esses dados, né, entender como é essa extração dos dados, da onde que eu estou extraindo dados, aonde estão os meus dados. Depois preocupar com esse refino, de falar, olha, quais são as propriedades desse dado? Esses dados se referem a quê? O que de informação eu consigo através desse refino dos dados? E depois a gente se preocupar com isso. Como que eu vou fazer a logística desses dados? Para quem que vai ter acesso a esse dado? Quem não vai ter acesso? Para onde que esse dado vai chegar? Como que esse dado tem que chegar lá na ponta? É preocupar, olha, o meu time lá na ponta, o meu time comercial, ele precisa de que informação? Eu tenho um mundo de dados internamente, mas que informação que eu preciso passar para eles para que de fato seja um diferencial competitivo e eles consigam performar melhor, vender mais, com uma velocidade de vendas um pouco mais interessante, com uma margem bruta melhor? O que esses dados vão agregar na vida de quem está na ponta ali? Então, acho que essa analogia, né, com o petróleo, ela sim, ela faz sentido com essa visão de que a gente precisa sim trabalhar os dados de uma melhor forma e óbvio, quando se tem, né, esse pensamento, essa estrutura da governança dos dados, de ter toda a organização, seja de um catálogo, seja de uma identificação, seja de uma categorização desses dados, entender aonde estão, quem que tem acesso, quem não tem acesso, e mais do que isso, é trazer o time de analytics para muito próximo, né? É talvez aquele parceiro que você vai falar assim, olha, sem esse daqui eu não consigo de fato refinar os meus dados. Sem esses aqui eu não consigo garantir que o meu negócio vai para frente, porque alguém precisa analisar esse dado. Mandar uma base de dados e você está garantindo que a outra pessoa, né, ou o outro sistema, ou quem está mais à frente no processo, vai precisar gastar muito tempo analisando esses dados. Se você já consegue entregar eles de uma forma produtiva, né, eficiente, já com aquilo que ele de fato necessita, a gente está falando de aumento de produtividade das empresas. Então, assim, a palavra, né, LGPD, governança de dados, ela de fato ela pode soar um pouco mais ruidosa aos ouvidos das pessoas que não trabalham, né, com essas áreas, mas é tentar trazer isso. Na verdade, a governança de dados ela vem para aumentar a produtividade, ela venha para aumentar a venda, ela venha para trazer um pouco mais de eficiência operacional para os nossos processos, e aí a gente quebra, né, toda aquela resistência, toda aquela estrutura. Porque, na verdade, aí o meu segundo ponto de reflexão é, na prática, pessoal, a teoria é outra, né? Eu gosto muito dessa frase, porque por mais, né, como muito bem colocado aí pela Artese, o arcabouço jurídico regulatório, ele ainda é um pouco meio obscuro, né? Ainda não é tão claro, a gente tem que conseguir, né, ler todo esse cenário teórico, vamos assim dizer, jurídico, que tem aí as legislações, que tem as imposições, as regras, muitas vezes, que são impostas, né, pelo judiciário, entender a complexidade e os limites das nossas tecnologias, né? Existem empresas e empresas, existem empresas até aqui mesmo, né, no nosso painel aqui, empresas que já nasceram talvez com um viés totalmente tecnológico e que dados já é a essência, dados é a base, como empresas como a MRV Co, que nasceu de empilhar tijolo. Pega o cimento, bota o tijolo em cima do outro. Falar de dados dentro desse universo soa estranho, soa difícil, não é simples. Não é simples implementar um sistema, colocar uma funcionalidade tecnológica, não é simples. E além disso, a realidade do dia a dia, os problemas, os processos, as pessoas, tudo isso precisa estar muito bem orquestrado, porque afinal de contas os negócios não podem parar porque simplesmente tem uma lei, simplesmente criaram uma legislação X, uma legislação Y, vem uma regulamentação. A NPD não foi criada para acabar com os negócios, e sim
para que dentro dessa estrutura organizada, dentro dessa lógica que é fomentada, né, seja por esses fóruns, seja por a iniciativa das empresas de começar a ter essa percepção, né, de olha, precisamos olhar para os nossos dados como o nosso futuro. Os dados são o nosso futuro, mas se eles não forem bem trabalhados, eles podem ser também a nossa cova, porque o nosso concorrente, o nosso cliente, o mercado, sem falar nos hackers, naqueles que estão aí trabalhando para o mal, né? Porque isso também pode impactar negativamente o nosso negócio. Mas o mercado está fazendo a governança de dados, está fazendo a análise dos dados. Né? Então, se as empresas não o fizerem, elas sim vão ser impactadas negativamente por esse cenário. A gente passa a ter concorrentes que trabalham melhor os dados, concorrentes que leem as necessidades dos nossos clientes, que muitas vezes a gente não está lendo. Olha que grave que é isso, né? Então, reforça ainda mais a necessidade da gente se preocupar, das empresas se preocuparem, de vir aquele tom off the top mesmo, de olha, precisamos garantir que isso é determinante, é pilar estratégico dentro da empresa. Precisamos gerenciar, fazer a governança, fazer a gestão, o manejo correto dos nossos dados, trazendo dado para a estratégia da empresa, porque é ali que está as informações que a gente necessita. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Estou à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês gostarem de perguntar. Obrigado, Vitor. Agora eu gostaria de convidar o Flávio. Flávio, como é que a tecnologia pode apoiar a governança? Opa, bom dia, pessoal. Mais uma vez quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui trocando um pouco de informação, um pouco de ideia. Falar por último é sempre um desafio, né? A régua já está lá em cima. Depois de tanto profissional gabaritado aqui, tanta gente falando aqui um monte de coisa legal, realmente a régua já está lá em cima. Bom, só para falar um pouco rapidamente sobre mim, sou gerente de tecnologia na Trend Micro no Brasil. A Trend Micro é uma empresa multinacional japonesa, mais de 30 anos, com foco em cybersecurity, em cibersegurança. E esse tema de dados é algo que está intrinsecamente ligado à cibersegurança e à tecnologia como um todo, né? O Vitor falou agora muito sobre a questão dos dados serem o petróleo, né? Serem o grande ativo dessa era que a gente está vivendo, uma era da informação, uma era digital. E nunca a humanidade produziu tanta informação, né? Se a gente tentar assistir todos os vídeos que são carregados por YouTube num dia, a gente demora anos, né, para conseguir fazer isso. Então, a gente produz muito dado, né, e aí começam a ter as tratativas do dado, o que é dado, o que é informação, o que se correlaciona. E cada vez mais as empresas estão num processo de ser customer-centric, né? E para você ser customer-centric, muitas das vezes você tem que entender qual que é a jornada do cliente. E para que você entenda a jornada do cliente, você tem que conhecer melhor sobre o seu cliente. Então, cada vez mais os dados, eles são imperativos, eles são extremamente necessários para que a empresa tenha diferencial competitivo no mercado atual. Então, para muitas das empresas, para você entregar um produto, um serviço, algo para o cliente final que seja mais personalizado, que vá exatamente de encontro àquele perfil de cliente que você alcançar, você precisa de ter dados, você precisa tratar isso para você entender que tipo de cliente você vai tocar e como você vai tocar esses clientes, né? E cada vez mais, no mundo atual, a gente tem ido cada vez mais para o lado das plataformas, né? Antigamente, a gente tinha muitas tecnologias separadas. Você tinha uma tecnologia, um banco de dados, mas um banco de dados, ele atendia, às vezes, tinha sistemas separados dentro das empresas, então tinha um banco de dados que cuidava da parte de faturamento, banco de dados que cuidava da parte de força de vendas. Então, isso, ao longo do tempo, veio convergindo e hoje a gente tem falado cada vez mais sobre plataformas. E a transformação digital, a própria pandemia, com pessoas trabalhando remota, a plataforma ela vem se fortalecendo. E tem aí alguns desafios, tem várias vantagens da tecnologia, da plataforma, tudo convergindo para um outro lugar, a colaboração e cada vez mais a produtividade podendo subir, visto que está tudo em um único lugar, todo mundo consegue trabalhar de forma síncrona, assíncrona. Mas isso também traz um monte de desafio junto, né? Porque muita informação, muita coisa acaba convergindo num único lugar.
E aí começam a vir os desafios, né, que muitos dos nossos colegas aqui comentaram, Gustavo, Leandro, sobre a questão de como esse dado, né, ele é tratado, há classificação de dado, não há classificação de dado. Classificação de dados, eu creio que para as empresas que estão na jornada de fazer essa questão da governança de TI, de dados, é um dos maiores desafios, né? Como o Wagner comentou aqui uma coisa muito interessante sobre a questão, né, de data owner, system owner, né? Muitas das vezes, pensando em tecnologia, no arcabouço de tecnologia, muitas das vezes quem é o system owner, quem é o dono da infraestrutura, do servidor, da tecnologia que sustenta uma informação, ele não é o data owner, ele não é o detentor daquela informação, ele não é o dono daquela informação. E precisa-se ter muita maturidade, ter muita clareza para que isso vá se organizando e possa se tratar os dados cada vez de forma mais assertiva e com segurança, né? E a gente estava comentando aqui sobre os dados serem esse novo tesouro, esse novo petróleo, e obviamente, né, os atacantes, aí o cybercrime sabe que esse é o novo petróleo. E cada vez mais os ataques, eles têm sido, pensando do ponto de vista aí de ataques cibernéticos, né, cada vez mais eles têm sido voltados exatamente para impactar o dado, né? Hoje em dia tem alguns ataques que a gente chama de ataques de triple extortion, né, de extorsão tripla, muitos deles baseados em ransomware, nos quais os atacantes eles têm 3 objetivos, né, o que são as 3 extorsões. Eles causam negação de serviço, porque eles vão impactar o ambiente de forma que a operação pare de funcionar. Eles impedem a empresa de ter acesso aos dados, porque uma vez que está inoperante o ambiente, você não vai ter acesso aos dados. E eles ainda fazem, muitas das vezes, se eles tiverem tempo hábil para isso, e a maioria dos ataques avançados hoje em dia isso acontece, os atacantes, antes de executarem um ataque final, eles extraem dados sensíveis da empresa, então eles cobram da empresa atacada ali, caso, né, eles tenham sucesso, para eles restaurarem os dados, e depois de um tempo eles vão lá e cobram para eles não vazarem os dados, eles mandam ali, olha, eu também vazei os seus dados, eu tenho aqui seus dados, para que eu não venda isso na dark web, ou para que eu não publique isso, quero que você me pague mais uma quantia. Então, tá todo mundo de olho nesse petróleo, tá todo mundo de olho nesse tesouro, e o cybercrime não seria diferente disso, né? E para as empresas, sou suspeito de falar de tecnologia, porque vem de uma empresa que o core, né, que o coração é tecnologia, mas a gente não pode tratar a governança de dados, a governança de tecnologia, de forma simplória, né? A gente não pode ter a ilusão de que ter tecnologia significa que nós vamos ter processos melhores, que nós vamos ter a governança de dados. A tecnologia ela sempre é uma ferramenta, ela é um meio e não é o fim, a maioria das vezes. Então, para que a empresa ela consiga alcançar essa maturidade, sempre é necessário processos, pessoa e tecnologia. A tecnologia ela entra, mas sem processos e pessoas, isso nunca vai conseguir ser alavancado, e isso nunca vai conseguir realmente sair do papel e ter efetividade, né? Um outro ponto que o Gustavo trouxe aqui, que é o olhar de risco, né? As empresas teriam um olhar de risco com relação aos dados, né? E as empresas elas têm que analisar, né? O que se tem de dados, quais desses dados são sensíveis, e não só do ponto de vista de PIIs, né, dos dados pessoais de clientes, dos colaboradores, etc., mas o próprio Wagner comentou isso aqui muito bem, quais são as joias da coroa para o meu negócio, né? Para o meu negócio é a fórmula de uma essência, né, de um perfume, é a fórmula da Coca-Cola, enfim, cada empresa tem a sua joia da coroa. Então, o que realmente é um dado confidencial, o que é sensível, o que é um dado público, e baseado nisso, as empresas, ou seja, uma vez que eu conheço esses dados, aí sim se tomar uma decisão de qual que é o meu apetite de risco, né? O quanto que eu posso assumir de risco diante dessas informações, e o quanto que eu posso investir, porque como você contratar um seguro de carro, que o seguro é mais caro que o carro. Será que vale você pagar um seguro mais caro que o carro? Então, tem que se analisar, olha, baseado no que eu tenho de dados aqui, aonde que eu vou investir mais recursos para proteger? Eu tenho que proteger todos os dados da mesma forma? Todas as informações têm o mesmo valor e a mesma sensibilidade para o meu negócio, né? E baseado nisso,
também, ao longo do tempo, a maturidade das empresas, do mercado como um todo vem crescendo, e tem todo esse tema de security by design, privacy by design, que o Leandro trouxe aqui muito bem esse ponto, que as empresas cada vez mais, principalmente as empresas que estão nascendo agora, que estão começando, startups, fintechs, etc., estão tendo esse cuidado, né, de começar novos sistemas, novos processos, novos negócios, sempre com esse olhar de ter a parte de segurança, de privacidade desde o início, né? E do ponto de vista de tecnologia em si, como a tecnologia ajuda, né, nisso tudo, existem diversas tecnologias que podem contribuir para as empresas chegarem nesse resultado de conseguir não só extrair o melhor das informações, cruzar as informações para alavancar os seus negócios e atingir de forma mais efetiva os objetivos de negócio, mas inclusive para a proteção de dados, né? Existem um monte de tecnologias no mercado, uma sopa de letrinha, porque o pessoal de TI adora uma sigla, mas tem tecnologias que são baseadas em comportamentos de usuários, ou seja, o que os usuários normalmente acessam de informação, se tem desvios comportamentais de acesso de dados, isso pode gerar um gatilho de bloquear o acesso do usuário, porque aquilo ali não é uma informação típica daquele usuário estar acessando. Existem ferramentas que ajudam nesse mapeamento de informações sensíveis, da classificação de dados, mas um ponto que é crucial e fundamental aqui trazer, porque muitas vezes quando a gente pensa do ponto de vista de privacidade, de prevenir o vazamento de dados, a gente pensa muito em si, no dado em si, na informação, né? Como eu não deixo ele vazar. Mas estatisticamente, mais de 90% dos vazamentos de dados, eles não acontecem pelo vazamento por si só, né? Seja um data leak no sentido de uma pessoa interna vazando dados e tudo mais, isso acontece, mas isso é uma fatia muito menor. Normalmente, os grandes vazamentos de dados, eles acontecem principalmente em cima de exploração de vulnerabilidades e ataques, né, em cima de infraestrutura, em cima de serviços que ficam publicados para a internet, e principalmente agora com cada vez mais a adoção de nuvem nas empresas no movimento de nuvem, tem um outro tema que tem ficado cada vez mais latente, que é o misconfiguration, né, que são as empresas que muitas vezes têm um ambiente on-premises, com tudo dentro de casa, começam a utilizar a nuvem, não tem tanto know-how, tanto conhecimento de como utilizar ali, e eles deixam, por desconhecimento, às vezes fazem algumas configurações erradas, equivocadas, e acabam expondo dados que não deveriam. Então, existem aí diversos fatores, né, que acabam culminando aí com vazamento de dados, e não existe uma única tecnologia. A gente costuma brincar, né, usar o termo, não existe uma bala de prata, né? Vou aqui fazer isso e está resolvido, acabou o meu problema, virei a próxima página, vamos tratar o próximo assunto, né? Sempre pensando nessa questão de processos, pessoas e tecnologia. A tecnologia ela pode contribuir muito, mas precisa se ter muito claro exatamente isso, o que eu quero proteger, qual é o meu objetivo, como isso alavanca o meu negócio, e baseado nisso pode-se tomar as decisões de como a tecnologia ela vai apoiar nesse processo de tirar o melhor proveito dos dados, né, fazer essa governança dos dados e de forma aí como efeito colateral, como a gente protege também esse dado que está dentro desse arcabouço aí da governança de dados. Então, a tecnologia tem muito a contribuir, mas ela é uma ótima ferramenta, mas ela não necessariamente é o fim. Eu agradeço aí pelo espaço. Vamos aí às perguntas, se tiverem alguma pergunta aí, vai ser um prazer a gente poder tentar responder e contribuir aí. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né, aproveitando a experiência de cada um. Obviamente, hoje, a governança de dados e a governança corporativa, de certa forma, ganhou uma amplitude que não se tinha essa percepção no começo, quando começou a se discutir a LGPD, a GDPR, né? Porque hoje você tem que ter a governança para proteger as informações, tanto da empresa e seus colaboradores, você tem que ter uma proteção em relação aos seus clientes e aos clientes dos seus clientes, né? Uma coisa que não se tinha essa percepção no começo. Hoje também a questão dos fornecedores, né? Muito está acontecendo desse problema de invasão de dados, porque a cadeia de fornecimento da empresa não tinha esse cuidado em relação também a essa troca de dados.
Então, eu gostaria de saber, assim, hoje, uma empresa, como é que ela começa a tratar essa complexidade? Quais são os passos que ela tem que começar para estabelecer uma governança de dados, né? Já como o Flávio falou, não existe uma bala de prata, mas eu acho que tem aqui que ter uma jornada, porque a governança hoje ela tem essa amplitude, que no começo as pessoas só acreditavam que era um problema da própria organização, dos colaboradores, dos vazamentos de dados, de problemas de falta de guardar a senha correta e coisas desse tipo, né? Era uma simplicidade que hoje a gente está vendo que é longe disso, né? Uma complexidade muito maior do que as empresas imaginaram, né? Principalmente para as grandes organizações, como algumas que estão aqui com a gente nesse painel. Você quer começar, Gustavo? Eu quero até repercutir a fala dos colegas, porque para mim fica muito claro, e até o que você comentou agora, Claudinei, que a gente tem uma jornada que, muito embora ela tenha sido impulsionada pela regulamentação, ela tem muito mais utilidade do que, efetivamente, o aspecto regulatório. O Vitor falou isso, falando do petróleo, né? O Wagner também mostrando como, né, até o próprio nome que a Boticário deu à área, né, excelência de dados, demonstra isso, né? Senão seria cumprimento regulatório dos dados, né? Então, assim, eu vi isso, né? Porque essa mechinha branca aqui já tem, ela já, eu vi isso acontecer. Então, o regulatório chama, e eu adorei a frase do Vitor, que, né, na prática a teoria é outra, né? Adorei isso aí, porque assim, a gente tem que ser muito claro em como as coisas acontecem. O board, né, quem paga a conta, ele vai olhar mais para o regulatório, porque é uma coisa que está ali no pescoço dele, e aí vai caber ao Vitor, ao Leandro, ao Wagner e tal, mostrar, cara, vocês teriam que ir além do regulatório, é bom ir além do regulatório, porque é onde vocês vão ganhar dinheiro, inclusive vão pagar a conta do trabalho que o regulatório dá, né? Então, esse é um aspecto, e eu acho assim, esse aspecto de como na prática a teoria é outra, que assim, o dinheiro vem nessas situações, é que eu acho que é um aspecto fundamental de quem está fazendo governança gerir. É convencimento de board, é mostrar valor, é ver onde tem valor, etc. Eu sei que essa pergunta não foi essa, mas eu queria repercutir. Com relação a como organizar, então, e eu acho, e eu quis falar isso porque passa, a questão da organização passa por você ter dinheiro, né? E você ter apoio, né? E aí a questão da organização, eu acho que está incipiente, acho que tem melhores práticas, mas o que ficou muito claro para mim com a LGPD é que cada organização vai arrumar seu jeito. Lógico, ela vai poder pegar benchmark, ela vai poder pegar ideias, algumas soluções tecnológicas vão acabar se tornando referência, mas eu não vejo é tão complexo que eu não vejo uma one size fits all, né? E olha, é mais complexo que LGPD. E LGPD, o que a gente tem hoje, já falando, é assim, foi feita uma adequação que cada uma fez, foi, em geral, nas grandes, por exemplo, entregues por consultoria, e a grande pergunta que quem está com essas adequações tem é como é que eu transformo isso aqui para a minha realidade, né? Então, acho que em governança, o papel tem esse. Então, acho que, assim, para deixar a turma falar também aí, são duas coisas. Como é que você convence seu board de que a auto-administração disso aqui é essencial, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de vista
de geração de valor, né? São os dois elementos, sabendo que ele vai soltar mais dinheiro no regulatório. E aí eu vou dizer, não se preocupem, porque vem muita regulamentação aí, tem isso também, né? A regulamentação, TI vai ser muito mais regulamento. Assim, LGPD foi um estalinho perto do que eu entendo que vai vir por aí, né? Porque, assim, metaverso, IA, essas coisas vão... pessoal de teórico, acadêmico, tal, defensor de direitos humanos e tal, o pessoal vai botar a lei na rua, né? Isso eu não tenho dúvida. Então, tem essa parte, né? E aí a estruturação, eu acho que muito benchmark, muita sensibilidade, escolher os prestadores de serviço certo, aí eu vou fazer o meu jabá aqui, eu acho que a gente é muito capaz nesse sentido, como escritório, de fazer uma regulação, uma governança ou cuidar da parte regulatória de forma flexível para os clientes, olhando para o cliente, né? E não ter um template pronto e você joga e fala, se vira aí. Eu acho que é um diferencial nosso, né? E acho que é isso. Quer dizer, a governança ela deve gerar um aperfeiçoamento do negócio e não é simplesmente a proteção de dados como se pensava no começo, né? Não, esses dois elementos não há dúvida. É que é interessante. Eu lembro quando a LGPD estava para sair, eu fui na Deloitte com o pessoal da Dama, que é o como é que chama? É o Associação de Dados, Data Management Association, né? É o Data Management Association. E esse pessoal tem eu esqueci o nome, um framework. Esse pessoal tem um framework de data management, né? E era muito interessante porque, assim, eles tinham esse framework há anos. Gestão de dados era importante, sempre foi do ponto de vista de gerar valor, né? Mas não tinha incentivo nenhum para usar o framework deles. Eles estavam ali meio deprimidos, né? E agora, com a LGPD, aí veio, entendeu? Então, assim, a gente vê como é que a coisa, de fato, a questão regulatória é um impulsionador, mas, e às vezes, é interessante, a gente tem que lembrar também que os boards têm cabelo branco, muito mais que essa minha mecha aqui, né? Então, assim, eles não necessariamente vão enxergar as coisas como a nova geração já enxerga e consegue ver, né? E essa comunicação ela é muito importante. Eu acho que o profissional disso hoje tem que ser um grande comunicador e mostrar o que efetivamente está acontecendo. E eu enxerguei aqui nos colegas hoje essa capacidade, então vou ficar em cima deles, porque eu vou conseguir prestar serviço para eles. Leandro, como é que é a complexidade aí, né? Boa, né? Boa, Gustavo. Não, mas eu compartilho da mesma ideia, Gustavo. Eu acho que, assim, o primeiro pilar, né, assim, a gente está falando de governança, a gente está falando de um programa de governança, né? Então, para você, assim, aqui na Móvel, a gente sempre parte do primeiro pilar, que é o executive buy-in. Então, todo board precisa estar comprado com a ideia. Falando de governança corporativa, no geral, a gente tem que ter uma ideia muito forte de que o executivo precisa estar comprado, mas complementando a fala do Gustavo, eu acho que o board precisa estar comprado com números, né? Não só com a parte regulatória, que tem um grande impulsionador, que foi a LGPD, a GDPR, mas eu acho que também tem que ser com números, né? E não falando só de números, mas também dos acontecimentos que tiveram de vazamento de dados. Isso a gente fala também do impacto reputacional a grandes empresas. A gente fala também de empresas de grande porte que podem pagar uma multa parcelada, obviamente, mas a gente também fala de pequenas, médias empresas que podem não ter a reputação, né, restaurada ou simplesmente podem não se recuperarem ao longo do tempo. Então, assim, o que eu quero dizer esse convencimento ele tem que ser muito tático, muito estratégico no nível financeiro também, né? Não só no reputacional, mas no nível financeiro. E a questão do programa de governança em privacidade é um grande impulsionador também para a governança de dados.
Eu gostei muito da fala do Vitor e do Wagner. A privacidade e segurança da informação é um dos pontos, né, de gestão dentro de governança de dados. E eu concordo plenamente assim, nas falas deles, porque é um implemento, né, é um complemento do que a gente precisa fazer nas organizações. Né? Então, não importa o porte da empresa, importa que a gente tem que ser muito criativo, né, preventivo e responsável diante desses temas. E só trazendo um contexto aqui também, na verdade, uma estatística, né? Teve um relatório de custo de violação de dados em 2021, publicado pela IBM, 44% de tipos de registros comprometidos, né, em violação de dados foi de PII de clientes. Então, assim, isso quer dizer que grande parte da violação de dados, dos grandes agressores virtuais ou dos vazamentos de violação de dados estão focados em dados pessoais, e principalmente de clientes. Né? Outras partes, né, desse percentual estão ligados a dados de clientes anonimizados, propriedade intelectual, PII de funcionário e outros dados sensíveis do negócio. Então, o que eu quero dizer? A grande importância da LGPD aqui, de dados pessoais sensíveis, é realmente um grande ponto de convencimento para o board. Então, o grande pilar aqui, né, para se convencer o board, para iniciar um programa de governança, são esses pontos, né, de vazamento de dados, realmente estruturar, partindo do princípio do mais simples para o mais complexo. E a gente sabe que, eu dei um exemplo aqui daquele mosaico lá, de chegando a pessoa, mas a gente tem várias soluções, né, para a gente, no mercado, para a gente endereçar isso de uma forma intuitiva, analítica. Né? Existe o Data Lake, que a gente pode catalogar, tem várias zonas, né, que a gente pode catalogar, a gente pode deixar o dado estruturado para que a gente consuma essa base de uma forma inteligente, né, e principalmente, né, a gente, o painelista falou bastante sobre isso, mas eu queria também contextualizar aqui sobre a classificação das informações. Eu acho que é muito interessante a gente colocar aí os dados pessoais dentro da classificação das informações, porque é muito interessante também a gente separar o joio do trigo, né? Classificação, a classificação da informação, né? Dado confidencial, dado sensível, né, que a gente fala, versus dado pessoal sensível. Muita gente confunde, né? Então, dado pessoal sensível, a gente tem a classificação da LGPD, mas dado sensível pode ser dado pessoal ou pode ser o dado sensível do negócio, né? Dado PJ, né? O que estrutura, né, a tua empresa do business, né? Então, é relevante, a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, e grande parte dos vazamentos de dados estão ligados à transferência para terceiros. Um ponto que o Gustavo mencionou que é bem importante, a gente também ter um critério, né, de avaliação de terceiros que a gente contrata. Então, os terceiros também têm que ter boas práticas, assim como a gente instaura dentro da nossa companhia. Então, a gente tem que ter esse mesmo nível, né, de tratamento de dados, assim como os nossos terceiros contratados, seja por prazo indeterminado ou determinado. A gente tem que acompanhar esses terceiros que tratam de nossos dados, não só pessoais, né, mas que de alguma forma tenha realmente, ou possa infringir alguma regulação, ou realmente possa vazar algum dado sensível ao negócio, ou um dado pessoal. Um ponto também que é bem interessante comentar aqui, que a gente tem vários modelos, né, de instauração do programa de governança em privacidade, mas é sempre entender, né, e fazer um mapeamento de onde correm os dados. Né? A gente tem que achar os dados. Né? A gente tem que localizar os dados. Então, é sempre interessante a gente entender, né, já que são ativos, a gente tem que gerar valor, mas entender onde estão os nossos dados. Até porque a gente tem que garantir a accountability diante da legislação, a accountability diante da governança corporativa. Então, são essas impressões, esses pontos que são muito mais, né, do que a LGPD, né, muito mais que segurança da informação, que trata de governança corporativa e que, de fato, um ponto, o primeiro passo é ter realmente a compra, né, do board nesse sentido. E a gente sabe, gente, que o financeiro fala muito mais alto nesse sentido e que a gente tem que convencer dessa forma. E complementando a fala do Gustavo, realmente é um ponto que eu concordo plenamente. O bolso é um dado sensível.
Exatamente, Claudinei. Wagner, você falou aí no Boticário sobre a questão aí dos dados no uso interno, né? Agora, o grupo tem uma grande força de venda terceirizada, né? Como é que é essa questão em relação também a aos dados dos negócios, dados comerciais? Legal, Claudinei. Só deixa eu pegar um gancho bem rápido aqui dos pontos anteriores, que Perfeito. talvez a gente não tenha falado antes aqui. Eu acho super importante também a gente pensar do aspecto a questão da venda financeira da governança de dados, do ponto de vista de qualidade de dados. A gente não mencionou aqui a qualidade de dados, mas ele faz parte, se for ver lá os frameworks do DAMA e tudo mais, também faz parte de governança, né? E tem o livro do Carlos Barbieri, ele traz um dado bem legal, ele fala que 30%, qualidade de dados pode afetar até 30% do faturamento da empresa. Então, é super relevante, a gente talvez não tenha falado tanto dele aqui, mas eu acho que talvez seja a parte mais fácil, além, claro, da questão das autuações, que você consegue, obviamente, transformar em dinheiro, que já é dinheiro, né, uma cobrança, mas a parte de qualidade também é uma esfera para se explorar, porque é talvez um dos lados mais fáceis de você conseguir tangibilizar de forma financeira. E acho que também caberiam discussões extensas aqui, não vou me aprofundar, é um tema muito legal falar de qualidade de dados também. Wagner, posso fazer só um exemplo do ganho financeiro? Porque essa me chamou muita atenção. Uma vez eu fui para uma incorporadora, na época de LGPD e tal, e aí a discussão que tinha em relação, vamos fazer, não vamos fazer, qualidade, tal, não sei o quê. Aí um cara levantou a mão e falou assim, a gente já tentou vender imóvel para gente morta, então tá tudo certo, né? Então, assim, a questão das bases de dados não terem qualidade, etc., você tem situações que chegam a ser risíveis em termos de ineficiência, né, você mandar um marketing para quem já não pode mais comprar, né? Perfeito. E esse é um bom exemplo, porque assim, você gastou dinheiro numa comunicação que não vai ser efetiva, né? Tem outras várias também, por exemplo, quando você tem um problema de dados, sei lá, uma coluna passou a vir diferente do que ela vinha dos últimos tempos. Aí você vai parar lá um monte de gente para resolver o problema. Isso é custo de qualidade. Pessoa que faz lá engenharia de dados, geralmente é uma pessoa, um profissional com uma remuneração alta, parada para resolver esses problemas. Ou até para localizar onde está o problema, né? Então, é mais dinheiro ainda. Se você já puder indicar, ou pelo menos ter sinalizações do ponto de vista de qualidade de dados, quais são as variáveis que estão sendo impactadas, você já reduz esse tempo de localização do problema e representa menos custo, né, desperdiçado aí pela empresa. Aí, desculpa pelo parênteses grande aqui, agora voltando para a pergunta do Claudinei aqui, sim, o grupo ele é uma das maiores franquias do mundo, se for pensar que tem mais de 4.000 franquias no país, e existe um super cuidado aqui com os dados que são gerados nas pontas. Até a gente tem um conceito da venda do Grupo Boticário para as franquias, é um conceito da franquia para consumidor final, é uma outra forma de enxergar. Toda vez que... Eu não tenho todos os detalhes, porque isso entra numa outra gestão de franquias aqui dentro do grupo, mas todo o contexto de entrada de novas pessoas que são franqueadas aqui, as pessoas passam por diversos treinamentos, muito com base em governança desses dados que são gerados lá pelas franquias, para que depois sejam incorporados aos bancos de dados centralizados. Então, tem todo um cuidado, sim, Claudinei, porque quando a gente fala de dado de cliente, de fato, né, não de franquias, é o que mais se aproxima aqui do consumidor quando a gente fala do PII. Mas tivemos discussões interessantes também sobre aí o CNPJ de quem é franqueado. Será que também não é um dado pessoal? Tem muito assim um entendimento, aí o pessoal que é expert em LGPD, talvez eles pudessem também gerar uma discussão grande, mas mas CNPJ não é dado pessoal. Mas se identifica uma pessoa como franqueada, talvez seja um dado pessoal, mesmo sendo um CNPJ. Um MEI pode ser interpretado como um dado pessoal, não de uma regra assim, não existe uma regra tão bem definida para isso, eu entendo. Então, a gente teve discussões no sentido de, será então que a gente deve considerar
a informação de franqueados como dados pessoais? Sim. Então, vários cuidados que a gente está tendo aqui, tanto do ponto de vista do franqueado na hora de gerar as informações para o grupo, e tem um conjunto de onboardings que existem para franqueados. A partir desse ano, a gente quer também colocar o nosso time para falar sobre governança de dados para franqueados. E existem esses cuidados dos dados da franquia, que aí, como eu comentei, essas interpretações, se as informações que são geradas são classificadas como PII ou não. Vitor, como é que é lá na MRV, né? Já que o setor de construção civil é um setor bastante tradicional, né? Como você já mencionou na sua apresentação, de tijolo e cimento. Essa provocação que o Artesi fez ela é fruto aqui de uma reflexão diária, tá? E todos os dias eu me pergunto isso, de como fazer para que não só a MRV, né, mas como o setor mesmo de incorporação, de construção, ele possa passar a entender que esse tema, né, que o tema governança de dados é relevante. Eu acho que isso não é talvez uma dificuldade só, né, do nosso setor, mas eu acho que de todos os setores, alguns talvez aí me ouso dizer que a área de tecnologia, aquelas empresas que já são nascedoras, né, digitais, talvez essas tenham uma facilidade maior de trazer essa necessidade ou de trazer essa relevância para o tema. Mas é um questionamento que a gente faz todos os dias, porque, como o Gustavo também colocou, existem dores e dores, né? Existe aquilo que de fato inspira, existe aquilo que de fato impacta, e existe aquilo que realmente vai movimentar o negócio, né? Então, entendendo que governança de dados talvez não vai ter, né, uma regulação específica, como foi o caso dos dados pessoais, é o desafio talvez maior, porque a gente não vai ter nunca ali uma referência, nunca não, né? Mas provavelmente a gente não vai ter um impacto direto regulatório que vai falar assim, olha, temos o medo de tomar uma sanção, de uma multa de X milhões de reais. E isso é aquilo que movimenta, né? Sendo que impacta o negócio, é aquilo que leva o negócio a se movimentar. E eu vejo que a governança de dados ela vai muito mais para o lado da inspiração. Ele vai ter que ser inspirado internamente para que as pessoas, para que as áreas comecem a entender o diferencial que é gerenciar e manusear bem esses dados. O quanto isso é positivo no dia a dia do negócio. Mais Vitor, do que o medo, diga aí. Posso só dar um pitaco, assim? Claro. Pode ser maluquice minha, mas a maneira que eu vejo, eu gostei de você falar que é inspiração e qual é a negativa. Criei que agora, imposição. Tá? Um inspira, o outro impacta, mas de fato, algum dos dois tem que te movimentar, né? Então, imposição e inspiração, vamos chamar dessa forma. O que eu acho é que o cara que, assim, se eu tivesse sentado nessa cadeira, eu usaria a imposição para gerar resultados de inspiração. Então, assim... Mais 1h30 de reflexão. Não, mas porque você vai e implementa, mas já sabendo, olhando para o projeto que vai dar ganho. Né? Eu acho que pode ser possível, mas, assim, refletindo dentro do que você falou, que acho que é perfeito. Tem esses dois vieses. Inspiração, o cara vê dinheiro na frente, e imposição, o cara não quer perder dinheiro. Não, o ser humano é movido por esses incentivos, né? Perfeito. E é isso, né? E aí, todo negócio a gente vai ter que ter o profissional que está aí, né? Seja trabalhando com a área de privacidade, seja trabalhando com a parte de segurança da informação, seja trabalhando já com a parte de data analytics, até para que ele consiga sustentar ali, né, os seus anseios profissionais e as necessidades inerentes às suas atividades no dia a dia. A gente vai ter que se questionar disso, né? O nosso board, as pessoas que são os tomadores de decisão dentro das nossas empresas, como que elas funcionam?
né? Qual que é a melhor forma de eu levar essas pessoas a algum movimento? É olhar para aquilo que existe de oportunidade de ganho ou ressaltar a possibilidade de perda, né? Então, assim, é um desafio mesmo. Eu acho que fica esse para casa para todos aí. Se alguém tiver essa resposta, por favor, me ligue aqui, me manda um telegrama, um LinkedIn, qualquer coisa, porque essa resposta aí, ela vale bastante. Perfeito. Flávio, você está encarregado de terminar aqui o nosso painel, nós estamos chegando aqui já na data final, no horário final, quer dizer, no caso da Trend Micro, Casa Rio Ferreira, espeto de pau, como é que é a governança de uma empresa que vende segurança de informação? Não, como sempre, a responsa no final, né? Senta ali nos 45 minutos tendo que fazer 2 gols na prorrogação. Não. Eu achei incrível assim, as discussões aqui, os pontos trazidos. Eu acho que, né, se fosse simples, não tinha por que ter tantos profissionais super capacitados, super inteligentes, super competentes aqui, como são os colegas que estão aqui. Muito legal, né? Bom, perguntando sobre a Trend Micro, né? Sobre como isso é tratado. Bom, exatamente, né? Para nós, imagina que a Trend Micro é uma empresa de cibersegurança e para nós, a gente vende segurança, né? E se você tem um impacto reputacional, ou seja, se Casa de Ferreira espeta de pau, como você comentou, Claudinei, se você tem um vazamento de dados, você tem algum problema nesse sentido, isso traz né, olha, como é que você está querendo me vender segurança, sendo que você tem teto de vidro, né? Você não está tão seguro assim. Então, essa questão do tratamento de dados em si, da parte de segurança em si, ela é extremamente meticulosa e bem tratada aqui, bem cuidada. E, inclusive, a questão de dados em si, né? No sentido de dados, de como a gente utiliza os dados a favor do negócio, né? Então, hoje a gente fala que a gente é data-driven, né? Nenhuma decisão, nada que a gente faça deveria ser tomada sem ter um bom embasamento de dados, né? Dados sólidos. Isso serve desde das tomadas de decisões mais executivas, mais a nível da corporação de forma global, como as nossas decisões, né? Cada decisão que a gente toma no nosso dia é simples, né? Parece, quando a gente fala de dados, de informação, parece que é algo super abrangente, né? E de fato, porque inclusive está na priorização. O que eu faço, né? O que eu deveria priorizar no meu dia a dia? Quando você tem dados, né? Olha, esse daqui são as atividades que trazem maior impacto no meu dia a dia, para o meu trabalho. Isso daqui são as atividades, ou são as coisas que trazem maior impacto para o meu time, para a minha equipe no dia a dia. Então, os dados, eles cada vez são mais importantes para gerar diferencial competitivo, seja em qualidade do que você entrega para os seus clientes, seja em eficiência operacional, ou seja, o que está gerando retrabalho, o que está sendo efetivo, o que não está sendo efetivo. Então, cada vez mais, quando a gente pega esses dados, a gente usa esses dados a nosso favor, a gente consegue melhorar como empresa em ter diferencial competitivo, seja na qualidade do que a gente entrega, seja na nossa eficiência, em como a gente opera no dia a dia. E sem sombra de dúvida, o tema de segurança em si dos dados é algo que talvez esse seja algo mais sensível, né? Porque muitas das vezes você defender uma ideia, por exemplo, de tecnologia, né? Por que deve se comprar determinada tecnologia? E muitas das vezes a justificativa disso não é tão palpável, né? Qual que é o retorno sobre o investimento? Né? Para fazer uma projeção disso nem sempre é tão simples. E quando a gente fala de proteção de dados, isso é ainda mais intangível, mas, né, você tem que pensar, olha, qual que é o risco de você não ter, né? Qual seria o impacto reputacional? Como é que eu calculo isso, né? Então, é uma discussão bastante complexa, né? Do quanto custa não ter, como tangibilizar isso e como sensibilizar os boards, como é que o pessoal bem comentou sobre esses temas.
Mas é um desafio que a tecnologia em si, ela ajuda, e os dados em si, né, não necessariamente só relacionados à tecnologia, os dados nos ajudam, vêm corroborando com isso, né? Seja com o que a gente tem visto no mercado, o que tem acontecido, quais são os impactos, quanto que as empresas têm sofrido com isso, e baseado nisso a gente tem uma certa inteligência de falar, olha, baseado no que se conhece, no que se sabe, a gente sabe que há um risco grande, e por isso é importante a gente olhar com isso, nessa perspectiva com carinho, e a gente deveria, sim, pensar em como investir, em como dar alguns passos para amadurecer esse tema internamente, né? Então, o tema de dados, né, ele é cada vez mais relevante, inclusive dentro de cibersegurança em si. O Leandro tinha comentado sobre Data Lake, né? Cada vez mais tem utilizado coisas nesse sentido, Data Lake, inteligência artificial, machine learning, inclusive para reduzir o esforço operacional, para gerar mais valor do ponto de vista de agilidade de identificação de ataques, de anomalias, etc. Então, a verdade é que os dados, eles são mais cruciais para a gente conseguir fazer com que as empresas sejam mais eficientes e com que os negócios tenham mais sucesso, né, em si. E isso aqui dentro da Trend Micro é utilizado tanto no sentido de proteção de dados, né, dos dados, de como a gente trata os dados, mas também utilizando os dados a nosso favor para que a empresa opere de forma mais eficiente. Perfeito. Bom, eu quero agradecer a participação de todos vocês. Acho que a gente teria muito mais assunto aqui para discutir, mas infelizmente já estamos com o nosso tempo estourado. E nós vamos dar continuidade ao Data Management Forum com o próximo painel, que vai abordar mais profundamente a questão da segurança de dados. E muito obrigado aí, Gustavo, Leandro, Vitor, Flávio, Wagner. E esperamos aí nos nossos próximos eventos a gente voltar a debater os assuntos. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia.